e, obviamente, guerra. Os Estados Unidos, gente, consideram que o ataque russo à usina atômica ucraniana é um crime de guerra cometido pelo reino do terror de Vladimir Putin. Para o Kremlin, o próximo passo para que possa se chegar à paz depende necessariamente da Ucrânia. Só para vocês entenderem, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirma que o falar com Putin é a única maneira de parar a guerra, mas não consegue acertar justamente esse encontro, essa aproximação. O posicionamento oficial da OTAN, divulgada na manhã de hoje, em discurso do secretário-geral, é que a organização não vai agir dentro do território ucraniano. Enquanto isso, continuam os fortes ataques, muita destruição e uma quantidade ainda incalculável de feridos e mortos, justamente por conta de todo esse confronto. Inclusive, esse tema é o tema da nossa enquete de hoje. Eu quero colocar você acessando agora o portal da Jovem Pan News, jovempan.com.br, e a pergunta de hoje para você votar na nossa enquete agora, enquete aberta, é a seguinte: você acha que o atual ritmo de ataques que estão acontecendo de Vladimir Putin à Ucrânia pode levar à terceira guerra mundial? Sim ou não? A sua enquete, jovempan.com.br. Senhores, vamos fazer um resumo para a gente começar aqui a nossa conversa. Boa tarde, Constantino, Piperno, Marco, o Serrão. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui nesta sexta-feira. Eu quero entender um pouco da avaliação de vocês do que vai acontecer daqui para frente, porque os fatos estão colocados, as invasões já foram feitas, a Rússia vem avançando dia após dia. Mas e para frente, Constantino, o que acontece? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Infelizmente, eu sei que é sexta-feira, nós estamos voltando com o programa aqui. Eu adoraria trazer uma visão mais esperançosa e otimista. Eu não estou otimista com a minha análise. E por quê? Porque eu vejo basicamente três saídas para essa situação. A primeira seria as pressões e sanções econômicas do Ocidente surtirem efeito e dentro da Rússia uma espécie de golpe militar e tirarem o Putin para se livrar do problema. Isso não vai acontecer, historicamente é muito frágil apostar nisso. Olha, Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, Irã e por aí vai. A segunda hipótese seria essa guerra escalar para uma ocupação indesejada, onde há uma resistência permanente dos ucranianos, que certamente não querem ser russos, querem ser europeus, e o Putin não desistir, não arredar o pé e ter uma ocupação sangrenta com guerrilhas o tempo todo pipocando aqui e lá, ou seja, uma guerra que vai continuar e se arrastar por meses ou anos. E a terceira opção seria o Ocidente conseguir oferecer um acordo para o Putin que ele consiga sair, recuar, mas com alguma dignidade. Ou seja, com muitas concessões, onde ele tem ali território ocupado, garantia de que a OTAN não vai colocar a Ucrânia para dentro e por aí vai. Isso não interessa muito ao Putin, que tem pouco a perder agora e está muito investido na guerra. A Ucrânia provavelmente não aceita e o gosto para o Ocidente é muito amargo, justamente porque está evidente a agressão e os crimes de guerra do Putin estão evidentes. Então, é uma situação muito pouco provável também imaginar um acordo a essa altura do campeonato. É por isso que eu acho que a opção 2 é a mais provável. Marco, qual é a opção que o Constantino citou que você acredita que vai acontecer? Olha, Paulo, boa tarde a todos aqui da bancada, audiência da Jovem Pan. Eu entendo que o Constantino, ele está fazendo uma análise, claro, a gente tem que ser otimista, mas muito realista com relação ao confronto. Ele bateu nos pontos certos, né? Existe uma guerra no fronte de batalha, efetivamente, existe uma guerra midiática. Acabou de acontecer um ataque que gerou um incêndio numa usina nuclear. Os russos falam que esse incêndio foi causado por um contra-ataque das forças ucranianas e os ucranianos têm utilizado isso daí para alertar o mundo inteiro sobre um possível problema de ordem nuclear. Tem um Instagram, inclusive, excelente, que acabou de fazer um post muito bom, apropriado, inclusive, para o tema, chamado Árvore do Futuro, onde ele explica por que os desastres de uma usina nuclear recente, ou, no caso, mais atualizada do que na época de Chernobyl, podem ter efeitos muito menores do que Chernobyl, exatamente pela tecnologia envolvida nos sistemas de segurança da própria usina nuclear. Então, de novo, Paulo, quando a gente lida com um conflito que se atualiza a cada minuto ou a cada hora, é importante que a gente não seja alarmista. A gente tem que colocar sempre a bola no chão e fazer uma análise muito cética da realidade.
E foi isso que o Constantino fez. São poucas as alternativas aqui na mesa. Eu não acho que isso vai escalar para uma terceira guerra mundial, é muito improvável que isso aconteça. O provável é esse conflito se exaurir, inclusive pelo cansaço, tanto por parte do Putin quanto por parte da própria Ucrânia, e chegar em algum tipo de conciliação que pode envolver, sim, a cessão dos territórios separatistas da Ucrânia, juntamente com, então, o Putin ganha alguma coisa, e a Ucrânia pode, aí, no máximo, conseguir o quê? A manutenção do Zelensky no cargo? Difícil, né? São alternativas complicadas, porque a gente não sabe qual é o grau de resiliência do Zelensky também, considerando as mortes dos civis. Existe um dado oficial da ONU, que chega a pouco mais de 300, e existe também o dado da Ucrânia, que fala em mais de 3 mil. Então a gente está toda hora com um problema bastante evidente de informação. E é esse o nosso calcanhar de Aquiles quando a gente vai analisar. Então, quando você fala em 300 mortos, a gente está falando aqui, guardadas, claras, as devidas proporções, em Petrópolis. Imagina, Petrópolis chegou perto disso, né? Agora, quando você fala em 3 mil, é 10 vezes mais do que isso. E tudo isso tem um efeito também numa possível desistência por parte do Zelensky. Então, a gente tem que olhar para esses acontecimentos com bastante ceticismo e tentar sempre enxergar como que as forças têm se mobilizado na resolução desse conflito. Eu entendo que talvez aí a próxima rodada de negociação possa surtir um cessar-fogo de ambas as partes. Ô Serrão, eu me lembro muito bem aqui no Trezinho, você já destacou algumas vezes a importância de se ter o armamento bélico, né? O armamento também nuclear. Se a gente for analisar a Europa, hoje, dentro da Europa, os Estados Unidos possuem 100 grandes armas nucleares espalhadas por diversos países. Então temos Bélgica, temos Holanda, dentre outros. A pergunta que eu te faço é a seguinte: você acha que esse tipo de pressão americana, que pode estar acontecendo justamente por conta desse armamento, vai surtir algum efeito ou o Putin vai continuar avançando? Saudações, meus amigos e amados haters. Obrigado a todos que pediram pela rápida volta daqueles que não foram, no caso nós. 3 em 1 na área, analisando essa guerra que, tecnicamente, vários analistas militares não estão chamando propriamente de guerra. Essas ameaças norte-americanas não surtem muito efeito para Vladimir Putin. Aliás, nós estamos tendo muito mais uma guerra do ponto de vista midiático e de propaganda do que efetivamente uma guerra do ponto de vista militar. Desde o começo, a Rússia tem utilizado a retórica de que essa ação, a invasão da Ucrânia, vamos deixar bem claro isso, ela é uma ação militar especial. E qual é a característica dessa ação? Ela é diferente de tudo que o exército russo praticou em conflitos anteriores do qual ele participou. Por incrível que pareça, a crueldade sempre tradicional do exército russo está muito pouco manifesta nessa entrada da Ucrânia. Na verdade, Putin tem um objetivo bem claro. Ele não queria um conflito prolongado. Isso não interessa a ele porque desgasta a imagem dele interna e externa. Também provoca desgaste na própria Ucrânia, onde ele também busca apoio da população ucraniana, por incrível que pareça, para que a Rússia possa ali exercer uma espécie de influência num país que vai ser independente de mentirinha. Essa é a verdadeira intenção do Vladimir Putin. Ele quer derrubar o Zelensky e colocar ali no lugar dele algum outro que seja aliado da Rússia, com o compromisso básico de não colocar a Ucrânia na influência da OTAN. A questão bem clara do Vladimir Putin é: ele não quer inimigos, que ele considera inimigos, na fronteira da Rússia. Por isso ele fez essa ação invasora muito rápida da Ucrânia, surpreendendo o mundo pela rapidez com que ela ocorreu, pela maneira como ela se deu, mas ela está se dando de maneira diferente. O russo está agindo utilizando muitas tropas de forças especiais, militares altamente preparados para não gerarem grande dano humano. Esse é que é o segredo. Eles estão ocupando estratégica e taticamente áreas que vão fazer com que a Rússia, o exército russo, em pouco tempo,
tenha domínio daquele país. Então, é o mínimo de dano, a tentativa de não gerar desgaste com a população. Mas aí entra o componente da guerra psicológica que vem sendo promovida pela OTAN, pelos Estados Unidos e até pelo próprio ucraniano, que tem o seu direito de reagir a uma invasão de um país, de uma força adversa poderosíssima, como é o caso da Rússia. Agora, para nós, essa guerra, estamos assistindo à guerra, para nós a consequência imediata é aumento do petróleo. Aumento do petróleo, a economia é tão doida, porque a Petrobras, a gente pode ter aqui um aumento de combustíveis, mas a Petrobras hoje exporta tanto combustível que ela também lucra com o petróleo na alta, da mesma forma como a Rússia lucrou e se encheu de dinheiro com isso. E problema para nós, a questão do fertilizante tem que ser levada a sério. Os russos não fornecerão, pelo menos esse ano, fertilizante para o Brasil. Safra desse ano garantida, até outubro tudo tranquilo. Mas e ano que vem? Como é que fica? Temos que tratar dessa questão da nossa dependência de fertilizantes. A gente vai falar bastante dessa questão que envolve, obviamente, o Brasil, as falas do presidente da República. Tem daqui a pouquinho, inclusive, um telefonema feito entre Boris Johnson e o presidente Jair Bolsonaro, mas é daqui a pouquinho. Piperno, eu quero ouvir um pouco da sua análise, da sua avaliação, justamente sobre esse momento que a gente vive, porque o planeta nunca viveu isso, né? Estar à beira de uma possível guerra em que armas nucleares possam ser acionadas, né? Você acha realmente isso possível? Não, isso não é possível não, Paulo. Enfim, boa tarde aos colegas, boa tarde à nossa audiência. Isso não é possível não, isso é extremamente improvável, porque a arma nuclear, hoje em dia, é algo que você tem exatamente para não usar, mas também está lá como poder de dissuasão. Agora, no início, o Constantino falou em 3 cenários. Eu diria para você que eu tendo a concordar em parte com o segundo cenário que ele apontou, porque de fato me parece ser esse um conflito com tendência a se prolongar. Acho que todos os elementos para isso eles já foram colocados, não há possibilidade de recuo de Putin sem que tenha vantagens e ganhos substanciais. Para que isso ocorra, a Ucrânia e a OTAN teriam que renunciar a muita coisa e, obviamente, também não estão dispostos a isso. E outra coisa, né, Paulo? Muita gente se iludiu com aquela... Porque, às vezes, o ocidental, ele raciocina com a lógica do Ocidente. Então, eu cheguei a ouvir até a história, a comparação lá com o Vietnã e com aquelas centenas, milhares de caixões chegando. Aquilo foi uma visão muito impactante, o que ajudou, inclusive, a reforçar a oposição interna à guerra. E houve quem aqui, geralmente, imaginasse que lá na Rússia poderia acontecer uma coisa. Quando os caixões chegarem lá, isso não vai acontecer, até porque... já há relatos, inclusive, de muitos corpos de soldados russos estarem sendo cremados lá na Ucrânia, exatamente para não haver esse tipo de imagem no retorno à sua casa, à sua pátria, ao seu país. Então, essa é uma guerra que ela tende, sim, a se espalhar por muito tempo. Agora, tem uma coisa. A Rússia sabe que esse é um conflito que está matando aí centenas de pessoas por dia, está matando muita gente. A própria Rússia ontem, né, no balanço de ontem, admitiu aí 200 e tantos mortos. Obviamente esse número deve ser muito maior, não chegando aos 3.000 que a Ucrânia apontou, mas enfim, é certamente um número bem mais robusto, impactante, da mesma forma que na Ucrânia já morreu muita gente, entre militares e civis. Agora, a Rússia tem feito algumas incursões muito cirúrgicas. Não estou falando sobre essa questão da usina, não. Mas, principalmente, tomada dos postos, tomada lá de Mariupol, lá no sul do país, porque isso, inclusive, dá acesso depois às regiões que a Rússia já... As duas províncias rebeldes... Kharkiv. Exatamente. Então, fecha o cerco no lado leste da Ucrânia. Ou seja, o Putin já amputando um pedaço do território ucraniano, e me parece que naquela região vai ser muito difícil a gente ter um retorno ao que os mapas de hoje apontam. Vai ser uma região eternamente conflagrada e provavelmente sob domínio russo. Perfeito. Então, o que está em jogo é mais o resto.
O resto do país é também o que interessa à OTAN. Mas e aí? Até que ponto a OTAN também vai incentivar esse conflito? Constantino, só um minuto, claro. Marco. O Constantino pediu a palavra antes. Por favor, Consta. Não, porque eu quero discordar mais do Serrão hoje do que do Piperno, que é raro, né? Nossa. Eu não vejo grandes estratégias do Putin aqui, não. Eu acho muito importante a gente lembrar quem é a Rússia nesse cenário geopolítico como player. É aquela que sustenta o Irã, que fez aquilo que fez na Síria, né? Isso, inclusive, derruba uma narrativa aí de alguns que acham que o Putin é um conservador que está enfrentando um Ocidente globalista. Veja, o Putin não liga a mínima para baixas, civis do lado oponente ou militares do seu lado. Ele está preocupado se ele vai conseguir manter o poder ou não, é só isso. A Rússia sempre jogou com quantidade em vez de qualidade. Na Segunda Guerra Mundial foi uma coisa bizarra, o que Stalin fez. Então, o Putin pensa parecido. Para ele, isso aí é tudo peão sacrificável. Vamos supor que não seja os 300, 400 que eles admitem e nem os 3.000 ou mais que a Ucrânia diz. Mas já perdeu ali pelo menos uns 1.000 a 2.000 militares. Os Estados Unidos, quando entram em guerra, não tem nada parecido com isso. É muito raro, só em décadas ou anos. Nós estamos falando de uma semana de conflito. O Putin não tem grandes estratégias. Ele achou que ia ser muito mais fácil. E ele se deparou com uma resistência absurda dos ucranianos, porque querem ser europeus e não russos. E ele achou que ia ser tratado lá como um libertador. O Putin então, sempre tentou rachar a Europa, né? Se a gente pegar o histórico da gestão dele, a tentativa dele sempre foi essa, né? De criar uma nova Europa. Não. Sem dúvida, ele quer resgatar a grandeza do Império Soviético, isso está claro. Né? E o problema aqui é que ele não mede os meios. Quando falam em arma nuclear, ele já usou na retórica, e os Estados Unidos está aqui apavorado, a turma do Pentágono falando tem que baixar a temperatura. Mas como é que baixa? O Joe Biden subiu o tom achando que o Putin estava blefando e está lá a guerra. Então, assim, o Putin não liga para essas perdas, ele não vai ser sensibilizado com esse tipo de coisa. A máquina americana de guerra é precisa. Os Estados Unidos investem mais em defesa do que o mundo todo somado. Quando os Estados Unidos vão para uma guerra normalmente distante, eles têm precisão. Por isso que eles reduzem ao máximo as perdas civis do outro lado e as militares do seu lado. O Putin não tem isso. A moral das tropas russas está lá embaixo. Elas estão despreparadas, elas estão com equipamentos obsoletos e eles vão para a quantidade mesmo. Que eles estão fazendo já. O que você está nos dizendo é que existe a possibilidade dele apertar o botão a qualquer momento. É isso. Você diferente do Piperno, o Piperno garante que nada vai acontecer, certo? Não, em relação você disse que o uso de armamentos nucleares. Então, isso não. Sim, exatamente. Mas o resto, mas se ele tiver que mandar 5 milhões de soldados para lá, ele manda. Mas quando a gente está falando nisso, fazer também eu insisto nesse ponto. Só um minuto, Serrão. Conclui, Constantino, por favor, em seguida o Marco e depois pode, no limite, fazer investidas táticas usando armamento nuclear dentro de Kiev. Isso não é totalmente descartado. Marco. Existem várias armas antes da arma nuclear que são terríveis e desastrosas e que podem ser utilizadas num conflito desse tamanho. Então, a gente tem que analisar também esse aspecto, não só algumas baixas do exército russo, algumas perdas de civis. Claro, a gente tem compaixão por todas as pessoas que estão morrendo, mas existem, como diria o Constantino, né, placas tectônicas estão se movendo. E quem fez uma análise acertada a respeito disso há 6 anos, num vídeo que está circulando na internet agora, que viralizou, Olavo de Carvalho. Ele tinha uma leitura que o Piperno adora chamar de astrólogo, mas que foi um grande filósofo, um grande pensador brasileiro, um grande brasileiro que tinha uma leitura absolutamente precisa de Rússia e China. Muito do que o Constantino falou aqui sobre as intenções imperialistas dos russos, o Olavo já falava isso daí. Ele fazia essa leitura. E ele falava uma coisa interessante também, que é o que a gente está debatendo aqui. Tanto faz ideologia para o Putin. Ele não é questão dele ser conservador, ele usa o conservadorismo para unir a nação russa junto com ele, porque lá a Igreja Ortodoxa é muito forte, então ele usa desse apelo, mas ele é o topa tudo. Por quê? Porque ele é um autocrata. A China também é assim, se você parar para pensar, só que eles são mais metódicos, mais meticulosos com relação à maneira como eles exploram a atividade capitalista em prol de alguns poucos e é comunismo para todo o resto, é miséria para todo o resto. É assim que funciona a autocracia
E essas autocracias malucas de esquerda, que o Piperno gosta, pelo menos, de apoiar em alguma medida, elas servem... Me fala uma ou cale-se para sempre. Uma autocracia de esquerda. Vamos lá. Uma que eu apoio. A China? Fala uma... Em que momento eu apoio a China aqui? A China? Em que momento? China, Partido Comunista Chinês. Mas em que momento eu apoiei a China aqui? A China apoia o Ciro Gomes. Bom, mas eu, Fábio Piperno, que fui citado, não o Ciro. Em que momento eu apoiei... Pulou fora do banco da China, então, pessoal. Não, pulei Pode fora notar, não. tá pulando fora agora. Pulei fora não. Eu quero saber o seguinte, ou alguém aponte, ou você aponte alguma autocracia que eu já apoiei, ou você se cala em relação... Não, tem várias. Diga uma que eu apoiei. Você já fez manifestação em prol de vários... Vamos lá, apoia uma autocracia. Vamos lá, a gente pode falar de Venezuela, a gente pode falar... Que dia agora você está pulando do barco. Pessoal, então isso é mentira. Vamos lá. Então, eu insisto nisso. Vamos resgatar os vídeos, então. Eu vou falar o que é mentira. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Isso daí é muito fácil fazer. Falar que nunca apoiou... Como diria Padre Quevedo, é mentira. E depois nunca apoiei autocracia nenhuma. É muito fácil fazer isso, Paulo. Nunca apoiei. Ele fala, nunca apoiei, e depois passa pano. Você é um comentarista pano para todos. Nunca apoiei. Para todos os comentários que fez. E olha, eu vou dizer um negócio para você. Por mais que eu já tenha discutido com o Constantino aqui, Constantino jamais vai dizer que eu apoiei uma autocracia. Nenhuma. Muito bem, senhores. Você apoia Lula, que apoia... Isso é uma outra história. Se eu apoiar o Ciro, apoiar o Lula... É uma outra história. Deixa eu voltar ao ponto técnico da guerra. Peraí que hoje é sexta-feira. Serrão. De Rodrigo Constantino. Muito bem. Porque ele admitiu que eu apoio o Ciro, apoio o Lula, mas jamais autocracia nenhuma. Constantino está indo pro lado do Piperno, hein, o Marco Antônio Serrão? Chama o VAR, por favor. Vamos chamar o VAR aqui, porque... Vários analistas militares que estão fazendo uma avaliação dessa guerra por outras imagens e outras informações, estão sentindo aquilo que eu falei. O exército russo está agindo com truculência muito menor do que ele costuma realmente agir. Realmente o exército russo é grotesco na sua atuação e dessa vez não está sendo. Está muito claro ali que o objetivo do Vladimir Putin é, primeiro, uma ação militar rápida. Segundo, ele quer tomar e vai conseguir isso, muito provavelmente, o lado leste da Ucrânia. Se ele cumprir esse objetivo, ele tira as tropas dali e aí vamos ficar ali com um conflito permanente e uma corrida armamentista que já começou. A consequência disso, econômica, é que nós não sabemos.